Hoje existem 3 utilitários esportivos que praticamente criaram raízes nos pátios de usados. Carros que ficam meses parados, a ponto de alguns lojistas quase implorarem para alguém ao menos olhar para eles. E o mais curioso é que, enquanto isso acontece, quase todo mecânico experiente que eu conheço já comprou um desses, às vezes para o parceiro ou parceira, às vezes para um filho que vai estudar fora, e muitas vezes para uso próprio. Não estamos falando de escolhas feitas por falta de opção ou de veículos comprados porque era o que dava. Esses modelos não entram nessa categoria. São projetos pensados para rodar mais de 400 mil quilômetros com manutenção comum, sem segredos, sem exageros. Mesmo assim, aparecem anunciados por valores muito abaixo do que realmente entregam, simplesmente porque a maioria das pessoas nem sabe que eles existem. Depois de mais de 2 décadas trabalhando dentro de oficinas, uma coisa ficou clara para mim: as pessoas disputam fila para pagar caro em um emblema famoso, enquanto esses 3 SUVs seguem esquecidos, imóveis, esperando alguém que realmente tenha feito a lição de casa. O primeiro deles, inclusive, é o carro que eu uso todos os dias. Coloquei meu próprio dinheiro ali, sem pensar 2 vezes, e até hoje não encontrei um único motivo para me arrepender. É exatamente por isso que agora eu vou destrinchar, com calma, os 3 SUVs usados mais subestimados do mercado atual. Modelos que entregam força, durabilidade e confiabilidade no mesmo nível de veículos considerados premium, mas que costumam custar muito menos na hora da compra. E eu vou dedicar mais tempo ao primeiro deles, porque ele tem potencial para mudar completamente a forma como você enxerga a compra de um SUV usado. É aqui que a virada acontece. Na terceira colocação, entra em cena o Buick Envision. Sempre que um desses aparece na oficina, eu acabo dando um leve sorriso. Não porque chegou rebocado ou cheio de alertas no painel, mas justamente pelo contrário. Na maioria das vezes, ele só veio para o básico: troca de óleo, filtros e mais nada. E o mais curioso é que, hoje, dá para encontrar um desses no mercado de usados por valores abaixo de 20 mil euros. Há alguns meses, uma mulher na casa dos 30 anos me procurou pedindo uma avaliação pré-compra. Ela tinha encontrado na internet um Audi Q5, ano 2019, com algo em torno de 114 mil quilômetros, anunciado por pouco mais de 25 mil euros. Fiz a inspeção completa, sem pular nenhum detalhe, e depois sentei com ela para conversar com total transparência. Expliquei que aquele modelo carregava um histórico delicado no tensionador da corrente de distribuição, que o passado do turbocompressor não era exatamente tranquilo e que alguns módulos eletrônicos já começavam a dar sinais de desgaste prematuro. Na prática, isso significava reservar algo próximo de 4 mil euros em reparos ao longo dos primeiros 2 anos. Foi então que ela me perguntou, sem rodeios, o que eu escolheria no lugar dela. Peguei o celular e mostrei um Buick Envision Essence, ano 2020, com tração integral, cerca de 83 mil quilômetros, anunciado por 19 mil euros. Porte semelhante, um histórico mecânico muito mais previsível e quase 6 mil euros a menos só na compra. Ela não pensou 2 vezes. Fechou o negócio. Já se passaram 14 meses desde então, e os gastos dela se limitaram a uma manutenção simples, que custou menos de 100 euros, no único dia em que ela não quis fazer o serviço por conta própria. O que quase ninguém comenta é que a segunda geração do Envision, introduzida a partir de 2021, evoluiu ainda mais. E isso diz muito, porque a primeira geração, produzida entre 2016 e 2020, já tinha mostrado uma solidez acima da média. A Buick projetou esse SUV para não chamar atenção, e esse anonimato é justamente o seu maior trunfo. O motor turbo de 4 cilindros e 2 litros trabalha com um câmbio automático amplamente testado e uma corrente metálica que a General Motors vem refinando há anos. Não é algo que vire manchete, não impressiona em ficha técnica, mas entrega constância e resistência ao longo do tempo. Por dentro, o nível de conforto surpreende. A rodagem é macia, o interior permanece silencioso mesmo em velocidades mais altas, resultado de um trabalho específico de isolamento acústico integrado à própria estrutura do carro. Pouca gente se dá conta de que o Envision divide a base técnica com alguns modelos da Cadillac, bem mais caros, mas carrega um emblema que derruba drasticamente seu valor no mercado de revenda. Na França, um Envision de 2020, com tração integral e menos de 100 mil quilômetros, costuma aparecer entre 18 mil e 22 mil euros. Do outro lado, um BMW X3 do mesmo ano, com quilometragem semelhante, geralmente parte de algo próximo a 28 mil e pode chegar facilmente a 33 mil euros.
A diferença é enorme, especialmente para um SUV que, na prática de oficina, costuma custar bem menos para manter ao longo dos anos. Para quem considera essa compra, alguns pontos merecem atenção. Primeiro, identifique corretamente a geração. O facelift de 2021 trouxe melhorias importantes, mas os exemplares de 2019 a 2020 continuam sendo escolhas muito acertadas. Apenas vale ter mais cautela com os modelos iniciais de 2016 a 2017, que passaram por pequenos ajustes de projeto. Depois, teste o sistema multimídia com calma. Algumas unidades mais antigas apresentaram pequenas lentidões na tela, relacionadas ao software. Não é falha estrutural, mas é algo que convém conhecer. Observe também o desgaste dos pneus. Desgaste irregular geralmente aponta para desalinhamento, o que abre margem para negociação, não para desistência. E, claro, analise o histórico de manutenção. Esses SUVs respondem extremamente bem quando recebem revisões regulares, enquanto exemplares negligenciados podem apresentar problemas que simplesmente não existem nos bem cuidados. Na prática, o Envision entrega um SUV médio confortável, silencioso, bem montado e frequentemente equipado com tração integral, custando o mesmo que modelos generalistas, apesar de mirar claramente um patamar acima. Se continuam encalhados, é apenas porque o nome Buick não conversa com compradores mais jovens. Melhor assim para quem enxerga além do emblema. E se você acha que o Envision já passa despercebido demais, espere para conhecer o próximo da lista. Estamos falando, muito provavelmente, do modelo mais ignorado da Honda no mercado norte-americano, com uma desvalorização que beira o absurdo diante do que ele realmente entrega. Na segunda colocação, aparece o Honda Passport. Um nome que muita gente simplesmente apagou da memória. Ainda assim, toda vez que um Passport entra na minha oficina, eu me faço a mesma pergunta: por qual motivo ele está aqui? E quase sempre a resposta é idêntica: não há nada quebrado. Troca de óleo, pastilhas de freio, pneus, às vezes um filtro de cabine. Em linhas gerais, isso resume a vida útil de um Passport nas mãos do proprietário. Na primavera passada, um cliente chegou com um Passport ano 2021, marcando algo em torno de 140 mil quilômetros. Ele havia comprado o carro como usado certificado e utilizou sem qualquer tipo de dó, viagens longas cruzando o país, transporte constante de equipamentos e uso diário pesado. Pediu que eu verificasse tudo e dissesse o que poderia esperar dali em diante. Levantei o carro, examinei suspensão, transmissão, módulos eletrônicos e até o estado do fluido do câmbio. O resultado foi quase anticlimático. Nenhum sinal preocupante. As pastilhas de freio originais ainda tinham cerca de um terço da vida útil. Minha única recomendação foi que ele voltasse por volta dos 190 mil quilômetros. A reação dele foi de puro espanto, como se eu estivesse brincando. Quando a Honda trouxe o Passport de volta em 2019, tomou uma decisão extremamente inteligente. Aproveitou a base consagrada do Honda Pilot, eliminou a terceira fileira de bancos, manteve o motor V6 aspirado de 3,5 litros com um câmbio automático tradicional e criou um SUV intermediário de 2 fileiras que passa despercebido pelo mercado. Estamos falando de uma mecânica que a Honda vem refinando há mais de uma década. O V6 entrega algo próximo de 280 cavalos, sem turbo delicado, sem transmissão continuamente variável, apenas um conjunto atmosférico robusto acoplado a um conversor de torque clássico. Uma fórmula que a marca domina como poucas. Um grande veículo de imprensa automotiva dos Estados Unidos colocou um Passport ano 2019 em um teste de longa duração que ultrapassou 60 mil quilômetros. A conclusão foi direta: confiabilidade exemplar, nenhuma falha inesperada. Ao longo de mais de um ano, os custos de manutenção ficaram em torno de €600, incluindo trocas de óleo, rodízio de pneus e filtros. Instituições independentes de confiabilidade atribuíram nota máxima ao Passport mais recente, com recomendação formal pela sua consistência mecânica. As estimativas de manutenção anual giram em torno de €450, bem abaixo da média do segmento. Os preços atuais tornam esse cenário ainda mais interessante. Um Honda Passport versão ESL, ano 2021, com algo próximo de 100 mil quilômetros, costuma aparecer entre 24 mil e 28 mil euros. Em comparação, um Toyota 4Runner SR5 do mesmo ano, com quilometragem semelhante, frequentemente ultrapassa os 35 mil euros, podendo ir além disso. A diferença passa facilmente de 10 mil euros. E, no uso diário, o Passport oferece mais conforto em estrada, consumo mais equilibrado e um interior claramente mais atual.
O 4Runner ainda leva vantagem no fora de estrada extremo e na revenda, mas para quem usa o SUV no dia a dia e em viagens familiares, o Passport faz muito mais sentido. Ao avaliar um Passport usado, há 3 pontos importantes para observar. Primeiro, a resposta do sistema multimídia. Alguns exemplares dos primeiros anos apresentaram lentidão, posteriormente corrigida por atualizações de software. Vale confirmar se essas atualizações foram feitas. Depois, teste o carro em velocidade de estrada e preste atenção a possíveis vibrações durante acelerações. Caso apareçam, verifique os coxins do motor. É uma ocorrência conhecida em poucas unidades mais antigas, simples de resolver e útil na negociação. Por fim, observe o estado do porta-malas. O Passport costuma atrair proprietários ativos. Marcas de uso revelam como o carro foi utilizado. Isso não é necessariamente um ponto negativo, mas traz informação valiosa. Esse SUV conversa diretamente com quem busca a confiabilidade da Honda sem precisar de uma terceira fileira e considera o Honda CR-V pequeno demais. É para quem pretende manter o carro muito além dos 300 mil quilômetros e valoriza uma mecânica simples e comprovada. Também atende quem já se cansou de pagar o sobrepreço associado à marca Toyota, mas ainda quer durabilidade japonesa. Quem talvez não seja o público ideal? Entusiastas de trilhas extremas, já que o Passport foi pensado prioritariamente para o asfalto. Ele lida muito bem com neve e estradas leves, mas não é um veículo de uso severo fora de estrada. Se a terceira fileira for indispensável, o Pilot é mais adequado. E se a prioridade absoluta for valor de revenda no curto prazo, o 4Runner ainda mantém uma leve vantagem, embora essa diferença esteja diminuindo. O cálculo de oficina é simples e direto. Comprar um Passport por volta de 25 mil euros, rodar cerca de 240 mil quilômetros e gastar talvez um pouco mais de 3 mil euros em manutenção ao longo de todo esse período. Dentro do segmento de SUVs intermediários de 2 fileiras, é difícil encontrar algo mais racional do que isso. Primeira posição. Esse aqui é pessoal. É o SUV que está comigo há 6 anos. Também é o modelo que eu indico sem rodeios sempre que alguém me pergunta, de forma honesta, o que realmente vale a pena comprar. A reação inicial quase nunca muda, desconfiança absoluta. Isso só dura até a pessoa sentar ao volante e analisar o histórico de manutenção. E se esse tipo de informação te ajuda a comprar melhor, vale se inscrever, porque ainda vem muito conteúdo sobre os SUVs que as concessionárias empurram, e aqueles que de fato fazem sentido no bolso de quem compra. Em primeiro lugar, o Lexus GX 460. Estamos falando de um SUV com chassi separado, construído sobre a mesma base do lendário Toyota Land Cruiser Prado, revestido com acabamento Lexus e movido por um conjunto mecânico conhecido por simplesmente não desistir. Mesmo assim, ele custa entre 15 mil e 25 mil euros a menos do que um Land Cruiser equivalente. O motivo é simples: quem compra carro de alto padrão costuma correr atrás de logotipos alemães, ignorando tudo o que não esteja nesse radar. Agora entra a minha história. Há 6 anos, comprei um Lexus GX 460 ano 2015, com cerca de 125 mil quilômetros, pagando pouco menos de 30 mil euros. O veículo tinha histórico de manutenção impecável, sempre revisado em concessionária Lexus no Arizona. Na época, muita gente próxima achou que eu tinha enlouquecido. Por que um mecânico escolheria um Lexus quando poderia ter acesso a outras opções com desconto? A resposta era simples: eu sabia exatamente o que estava levando para casa. Hoje, esse mesmo GX marca aproximadamente 340 mil quilômetros. Os gastos com reparos fora da manutenção normal não chegam a 2 mil euros. Nesse valor entram a troca da bomba d'água por volta dos 260 mil quilômetros, 2 jogos de freios dianteiros e a substituição das velas. O câmbio original continua funcionando com a mesma suavidade de quando saiu da concessionária. O motor V8 liga instantaneamente todas as manhãs, faça frio intenso ou calor extremo. Esse propulsor, o V8 aspirado de 4 litros e 6 décimos, é exatamente o mesmo utilizado pela Toyota em modelos como Tundra, Sequoia, Land Cruiser e Lexus LX. Não é um experimento nem algo exclusivo. É o V8 de trabalho da Toyota, testado ao longo de milhões de quilômetros em diferentes condições ao redor do mundo. Ele entrega cerca de 301 cavalos, combinado com uma transmissão automática de 6 marchas, um conjunto refinado ao longo de mais de uma década de produção contínua. Tudo no GX 460 foi pensado com foco em longevidade. Projeto conservador, chassi separado, estrutura preparada para superar sem esforço a marca dos 480 mil quilômetros.
Tração integral permanente com diferencial central bloqueável, garantindo capacidade real fora de estrada. Distribuição por corrente metálica, não por correia, o que elimina manutenções caras periódicas. Por dentro, couro verdadeiro e madeira de verdade, feitos para durar décadas, não para impressionar por poucos anos antes de se desgastarem. Vamos aos números que realmente importam. Um Lexus GX 460 ano 2017, versão Premium, com cerca de 130 mil quilômetros, costuma ser negociado hoje entre 32 mil e 38 mil euros. Em comparação, um Land Rover Discovery do mesmo ano, com quilometragem semelhante, aparece entre 30 mil e 35 mil euros, mas essa diferença some rapidamente nos primeiros anos de manutenção. Já um Toyota 4Runner Limited 2017 frequentemente ultrapassa os 40 mil euros, oferecendo um interior bem mais simples para um conjunto geral muito parecido. Produzido entre 2010 e 2023, o GX 460 é, muito provavelmente, uma das melhores oportunidades do mercado de SUVs de luxo usados. Ele entrega a essência do Land Cruiser, a qualidade construtiva da Lexus, capacidade off-road real e índices de confiabilidade que colocam a concorrência alemã em clara desvantagem. Tudo isso por valores que deixam evidente que o mercado ainda não entendeu completamente o que esse veículo representa. Em fóruns especializados, não é raro encontrar relatos de unidades ultrapassando 320 mil, 400 mil, e em alguns casos quase meio milhão de quilômetros, mantendo motor e câmbio originais. É exatamente por isso que esse SUV ocupa o topo desta lista. Isso não são episódios isolados nem histórias fora da curva. São cenários absolutamente normais quando o proprietário simplesmente segue o plano básico de manutenção. Diversos levantamentos de confiabilidade já deixaram isso claro mais de uma vez. Nos anos 2021 e 2022, o GX 460 recebeu a pontuação máxima em confiabilidade. Avaliações independentes o colocam com frequência entre os utilitários esportivos mais confiáveis do mercado, independentemente da categoria. O detalhe que mais chama a atenção é que o custo de uso permanece surpreendentemente equilibrado para um veículo de luxo. Na média, a manutenção anual gira entre 500 e 800 euros. Para efeito de comparação, um BMW X5 ultrapassa com facilidade os 1.200 euros por ano, enquanto um Mercedes GLE costuma ficar próximo dos 1.100 euros. Ao longo de alguns anos, essa diferença vira vários milhares de euros economizados, além de uma boa dose de tranquilidade. Ao analisar um GX 460 usado, existe um roteiro que sigo à risca. Primeiro, observo o estado da pintura nos exemplares mais antigos, especialmente entre 2010 e 2013. Em alguns climas, houve casos de desgaste do verniz. Não é algo estrutural, mas interfere diretamente no valor do carro. Em seguida, confiro o número de chassi nos registros de campanhas da Lexus. Ao longo do tempo, surgiram alguns chamados de serviço simples, e é fundamental confirmar que todos foram realizados. Outro ponto importante é testar a suspensão pneumática nas versões mais completas. Ouça o funcionamento do compressor ao dar a partida e verifique se o veículo mantém o nivelamento correto. Em unidades com quilometragem mais elevada, componentes da suspensão costumam ser os primeiros itens de desgaste, e o custo de substituição não é baixo. Por fim, priorize exemplares com histórico de revisões em concessionárias Lexus ou Toyota. Esses SUVs respondem extremamente bem ao cuidado correto. Encontrar um com documentação clara significa comprar anos de sossego. Para quem esse SUV realmente faz sentido? Para quem utiliza o carro além do asfalto comum. Ele não foi criado para parecer aventureiro, mas para ser. Enfrenta estradas ruins, reboque e condições severas sem drama. Quem viaja longas distâncias valoriza o conforto e a confiança de uma mecânica já testada à exaustão. Famílias que precisam de uma terceira fileira e aceitam um visual mais discreto do que o das marcas alemãs também se encaixam bem aqui. Principalmente, ele é ideal para quem entende que um GX de 2018 continuará rodando com tranquilidade em 2035, enquanto muitos utilitários esportivos europeus da mesma idade já terão ficado pelo caminho. Quem talvez não deva considerar esse modelo? Aqueles para quem consumo é prioridade absoluta. O V8 utiliza gasolina premium e trabalha na faixa de 13 a 15 litros a cada 100 km em uso misto. Esse é o preço pago pela robustez e pelas capacidades entregues. Quem busca design futurista ou a tecnologia mais recente também pode achá-lo ultrapassado. Mesmo quando novo, o interior sempre priorizou resistência e durabilidade, não impacto visual. A renovação completa do modelo só veio a partir de 2024.
Além disso, quem quer chamar atenção ou usar o carro como símbolo de status dificilmente ficará satisfeito. O GX passa despercebido. E para quem vive em áreas urbanas com vagas apertadas, é importante lembrar que ele se aproxima dos 5 metros de comprimento. Agora, falando de forma direta. Se hoje alguém colocasse 35 mil euros na minha mão e exigisse a compra de um SUV capaz de durar 15 anos com o mínimo possível de intervenções, eu escolheria novamente um GX 460 sem sequer comparar com outros modelos. A combinação entre a confiabilidade dos utilitários Toyota, o nível de acabamento da Lexus, capacidade real fora de estrada e preços de mercado que ainda não refletem seu verdadeiro valor faz dele, na minha visão, o melhor negócio entre os SUVs usados. E assim chegamos ao ponto central. 3 utilitários esportivos que continuam sendo ignorados pelo mercado enquanto profissionais da área os compram para uso próprio. O Buick Envision, com seu interior silencioso e base técnica refinada, custa menos do que muitos modelos generalistas simplesmente porque poucos compradores olham para a Buick. O Honda Passport se desvaloriza como se tivesse sido esquecido, mesmo sendo um exemplo clássico da confiabilidade da Honda. E o Lexus GX 460 segue sendo um Land Cruiser de terno, deixado de lado por quem só enxerga marcas alemãs. Enquanto isso, quem trabalha com carros vê esses modelos sendo negociados 20 mil euros abaixo do que realmente valem, e acaba ficando com eles. Agora você conhece 3 SUVs acessíveis abaixo da faixa dos 35 mil euros, capazes de durar muito mais do que veículos vendidos pelo dobro desse valor. Da próxima vez que alguém tentar te convencer a levar um SUV europeu recente, cheio de histórico de oficina, você já vai saber exatamente como enxergar essa proposta. Se quiser conhecer quais modelos conquistaram status quase lendário dentro das oficinas, aqueles que os mecânicos respeitam porque ultrapassam sem esforço a marca dos 500 mil quilômetros, eu preparei um vídeo inteiro sobre isso. Ele está logo ali. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like. Inscreva-se para mais dicas automotivas. Vou continuar trazendo informações que muita concessionária preferiria manter em silêncio. Cuide bem do seu carro, e ele vai retribuir.